Seja muito bem-vinda a mais um conteúdo do nosso Centro de Transformação Mulherada, aqui para o nosso grupo de empresárias, principalmente. Esse conteúdo de hoje, ele é para quem tem algum produto ou serviço. Então, a gente vai falar sobre uma esteira de produtos para iniciantes, como fazer uma estruturação, como lucrar com isso. Mas antes de falar sobre, como estruturar o seu infoproduto, a gente precisa entender por que é importante a gente ter um infoproduto. E a ideia não é ter 1000 produtos, mas fazer isso de uma forma clara e estratégica para o seu cliente, para que você possa ter mais previsibilidade, reduzir a dependência de novos clientes, criar fidelização e autoridade, aumentar o seu ticket médio de forma natural, ter mais clareza sobre o crescimento do seu negócio. Então, o infoproduto, ele te permite escalar de uma forma que você não precise ter tanta mão de obra, porque geralmente é um produto que a pessoa vai comprar, vai ver online, ou de uma forma que seja fácil a entrega, para que também não seja um problema você ter mais produtos na sua esteira e isso se transformar um problema de entrega. Então, antes de falar sobre como dar esse espaço para que você estruture o seu infoproduto, eu acho que é primeiro entender quais são os tipos de produto que a gente pode ter numa esteira. E aí, um produto, por exemplo, que a gente consegue começar, que é o mais indicado, na verdade, seria um produto de entrada, que ele geralmente é de baixo custo ou gratuito, e ele serve para atrair e iniciar o relacionamento com seus clientes. E aí, um exemplo para esses produtos de entrada são e-books, masterclass, amostra grátis, desafio no WhatsApp. Essa é a forma de você atrair a atenção de um público que, às vezes, não te conhece ainda ou que é uma indicação, e que você pode usar esses produtos como isca para que eles conheçam o seu trabalho, você mostre o seu profissionalismo e assim você consiga conquistar novos clientes. Nós também temos o produto principal, que é uma entrega mais completa, geralmente é o carro-chefe da empresa. E aí aqui a gente tem um exemplo de cursos, programas, consultoria, assinaturas, e esse geralmente é o seu carro-chefe, é o que você sabe fazer com a mão nas costas, e é o seu produto principal. E aí a gente tem o que o pessoal fala bastante hoje, principalmente no digital, que é o produto high ticket, que são os produtos de valor elevados, são produtos mais premiums. Então, essa oferta, geralmente, ela funciona para quem já te conhece, confia e quer mais do seu trabalho. Então, estamos falando aqui de um processo de colocar isso em prática de pessoas que são iniciantes. Então, não que seja impossível vender um produto de high ticket, mas conhecendo o nosso cenário, o cenário aqui de vocês, que estão sempre por aqui, então, não é que seja impossível ter um produto de high ticket, mas é importante alinhar as expectativas, que geralmente um produto de valor maior, ele é comprado por uma pessoa que já te conhece. Então, você não tem presença nenhuma no digital, não está no Instagram, ainda não cria conteúdos, não gerou esse relacionamento nas suas redes sociais. E, de repente, você oferece um produto de R$3.000, de R$4.000, pode ter certeza que uma venda, ela é muito mais lucrativa para você, porque foi uma venda que já compensou ali alguma coisa do trabalho, mas é uma compra, uma consideração de compra muito maior. É só a gente pensar como consumidora. Se eu estou no Instagram e eu vejo um produto que eu tenho interesse, que resolve uma dor, é uma solução de algo que eu estou buscando. É muito mais fácil eu passar um cartão para um produto de até R$97, por exemplo, que são os de ticket baixo, ou entrar num desafio gratuito, algo gratuito, do que, de fato, pegar o meu cartão e fazer uma compra de R$3.000 para uma pessoa que eu não conheço. Então, esse alinhamento de expectativa é muito importante para quando a gente se dispõe a estar no digital, para que não gere frustrações. E aí a gente tem os produtos que a gente chama de produtos de continuidade,
que são produtos que ajudam você a manter o relacionamento com o seu cliente, ele tem uma receita recorrente, e aí esses produtos, por exemplo, grupo de membros, assinaturas, comunidades, planos mensais, por exemplo, como agência de marketing digital, a que eu chamo de FII mensal, que são os clientes que todos os meses pagam para que eu preste um serviço, e esses são os produtos de continuidade, e aí é importante você pensar dentro da sua realidade o que faz sentido para o seu cliente, o que ele está buscando, e pensar em desenvolver produtos para cada uma dessas etapas. E aí aqui eu trouxe um exemplo de como você pode criar essas ofertas irresistíveis para os seus clientes, e aí eu vou trazer aqui algumas ideias para alguns nichos que nós temos dentro da nossa comunidade, mas é muito importante que você, que está assistindo aqui o conteúdo depois, analise isso e adapte para a sua realidade, para o seu nicho, para os clientes que você atende. Então, por exemplo, vamos supor que você é uma corretora de imóveis. Dos 4 produtos que a gente já falou aqui sobre a esteira de produtos, o que seria o ideal? Um exemplo para que vocês pensem a respeito se faz sentido para o seu negócio, sendo um produto ou um serviço. O produto de entrada, geralmente é um e-book gratuito. Então, 5 erros que mulheres cometem ao comprar o primeiro imóvel. Aqui não precisa necessariamente nichar, pode ser 5 erros que as pessoas cometem ao comprar o primeiro imóvel. E aí, uma mini consultoria gratuita de 20 minutos. Como a intenção do produto de entrada é que a pessoa te conheça, ganhe confiança sobre o seu trabalho, então essa entrega ela é menor em relação ao que você vai entregar para a pessoa, a expectativa do que ela precisa, e o principal objetivo é atrair leads qualificados e gerar autoridade para o seu negócio. Então, a partir do momento que você atrai esse lead são seus possíveis clientes, né? Pessoas interessadas no seu produto ou serviço. E aí você abre as portas para que depois você possa vender outras coisas para esse público. Nós temos também produto principal, que seria, né, a ideia, consultoria completa, seu imóvel ideal, e aí você vende com um ticket de R$ 297, por exemplo. Aí você inclui uma análise de perfil, bairros ideais, você pode fazer ali algumas perguntas para entender o que a pessoa está buscando naquele local que ela falou que quer morar, e aí fazer um mapeamento ali dos bairros ideais, fazer um planejamento financeiro com essa pessoa, e o objetivo desse produto é oferecer valor real e criar vínculo antes da venda. E o que seria a ideia de um produto premium? Serviços VIP de personal house, por exemplo. R$ 997 você pode entregar um acompanhamento de todo o processo, ajudar pessoas nas negociações, fazer visitas guiadas, suporte com documentação e pós-entrega, e com isso o objetivo é para quem quer conforto, segurança e comodidade. Quando a gente fala sobre infoproduto, a gente fala de entender o perfil do nosso consumidor, quais são as dores dessa pessoa, o que ela está precisando e que você, com a sua expertise, pode entregar. Então, quando ela contrata esse serviço, claro que a casa, o novo imóvel já é uma grande conquista, mas ter alguém cuidando de todo esse processo é em busca do conforto, da segurança, da comodidade, de ter alguém que já entende da área e que vai trazer todos esses resultados para ela na hora de escolher esse produto ou serviço. E aí, o que seria um produto de continuidade e pós-venda para quem trabalha com imóveis, por exemplo? Um grupo exclusivo no WhatsApp para ex-clientes com dicas de reforma, decoração, indicação de fornecedores, talvez criar um evento ali de networking, gerar aquela interação, enfim, pensar em algo que a pessoa possa dar continuidade no serviço. E aí, pensando que a pessoa comprou o imóvel, buscou o imóvel, passou por todo esse processo, logo após a compra do imóvel, ela vai precisar de reforma, de decoração, de indicação de fornecedores. Então, você pode fazer disso o seu produto de continuidade. E aí, qual é a ideia desse produto ou serviço? É fortalecer o relacionamento e gerar indicações futuras. E aí, eu trouxe aqui também um exemplo de uma pessoa que trabalha numa clínica de depilação.
Então, produto de entrada, uma sessão gratuita de avaliação, um guia digital de como cuidar da pele antes e depois da depilação, isso atrai clientes. E aí, pensando na jornada do consumidor, se eu, como consumidora, baixo um guia falando sobre cuidados da pele antes e depois da depilação, significa que eu preciso de serviço, que eu estou buscando, que eu sou um potencial cliente. Então, com isso, eu consigo atrair clientes e educar sobre o serviço, e aí já abrir portas para esse relacionamento. Produto principal é um pacote de depilação com 5 ou 10 sessões, por exemplo, e aí, é claro, com desconto para que seja mais vantajoso para a pessoa fechar esse pacote, não comprar ele individualmente, e aí gerar venda recorrente e fidelização com seu possível cliente. Produto premium para esse nicho. Plano VIP, por exemplo, pele diva, depilação, mais limpeza de pele, spa dos pés, uma vez por mês, e aí você define ali um valor para aumentar o seu ticket médio com serviços que combinam entre eles. Então, a partir do momento que a pessoa vai buscar uma depilação e ela fecha limpeza de pele, tudo isso combina, que é o momento para a pessoa. Claro que o serviço é importante, mas pensando nas dores, nos desejos do consumidor, já é um dia que ela vai tirar para ela, vai relaxar, então produtos que combinem para este momento de autocuidado, de tirar um tempo para você consegue combinar esses produtos e assim aumentar o seu ticket. Produtos de continuidade pós-venda. Clube de benefícios, programas de pontos, indicações, aniversários com mimos. E aí, com isso, você consegue fortalecer e gerar indicações. Principalmente para esse serviço, e aí você realmente adapta para o seu nicho. Mas pensando em programa de pontos, onde a pessoa indica um cliente, isso pode ser muito vantajoso para o seu negócio, se de alguma forma você conseguir incluir um programa de indicação para o seu produto, para um cliente que você já tem. E aí eu trouxe aqui um último exemplo, pensando em produtos, vamos supor que a pessoa trabalhe com produtos cosméticos, produtos para cabelo, e aí em relação a serviços, quando a gente pensa em esteira de produtos, às vezes até tem mais ideias, mas quando é um produto, a gente fica um pouco travado. Então, pensando em um produto que seja um produto natural, produto para cabelo, cosméticos, a gente pensa em produtos de entrada. Percebe que, geralmente, os produtos de entrada são produtos que você vai ter, claro, o trabalho de criar, mas ele é uma única criação que depois vai continuar te gerando leads. Então, um e-book gratuito, como iniciar sua rotina capilar com produtos naturais, mais um quiz para identificar o tipo de curvatura. Aqui, novamente, a ideia é que se eu estou procurando esse serviço, vamos supor que é um produto específico para cabelos cacheados, e eu baixo um guia falando sobre rotina capilar e produtos naturais e respondo um quiz, é porque, de alguma forma, eu já quero aquele produto, eu preciso desse produto, então eu baixei e eu sou uma possível cliente, eu tenho interesse no que vocês estão oferecendo, então eu sou um possível lead, e aí você começa a educação e abre portas para esse relacionamento. Produto principal, um kit básico de início de transição, como, por exemplo, shampoo, máscara e finalizador, você resolve uma dor ideal e gera a primeira venda. Produto premium, kit completo, mais videoaula de rotina capilar, mais um plano mensal de cuidados. Aqui você poderia vender por R$ 247, por exemplo. Aumenta o ticket médio com conteúdo e experiência. Experiência do cliente é muito importante, mesmo quando a gente fala sobre infoprodutos. E você consegue gerar essa fidelização, gerar essa comunidade onde elas vão procurar. Procurou agora para um shampoo, uma máscara, mas ela vai continuar querendo mais produtos, porque você está agregando valor e está entregando mais para ela e se preocupando de fato, genuinamente, com os cuidados dela. Uma continuidade e pós-venda, né? Clube de curvas naturais, entrega mensal personalizada, mais comunidade, mais descontos. E aí é que você poderia, né, sugestão, R$ 67 por mês, você consegue fidelizar, gerar comunidade e receita recorrente. E aí, nesse exemplo, eu trouxe uma ideia de upsell, que a gente chama de upsell, que são produtos
que complementam o que você já vende, e aí você consegue fazer essa entrega, né? Coloca um produto a mais para você conseguir fortalecer e trazer ainda mais experiência para sua cliente. E aqui, por exemplo, podia ser um workshop online sobre os cuidados capilares, pensar em um grupo exclusivo para clientes, com dicas. Você consegue falar sobre mentoria em grupo, por exemplo, se você fizer algo, um workshop online sobre cuidados capilares, traz convidadas, talvez alguém especialista em tranças, aí alguém em lisos, você consegue ter um produto extra, que a gente chama de upsell, e aí você consegue criar autoridade para promover lifestyle, que são pessoas que acompanham o seu conteúdo não apenas pelo produto, mas também porque você fala a mesma linguagem, traz conteúdos atraentes para essa consumidora. E aí eu escolhi trazer a ideia de produtos e serviços para que vocês possam adaptar para o segmento de vocês, para o nicho, e com esses exemplos, né, você conseguir pensar no seu negócio. E aí, quando a gente pensa no nosso negócio para criar uma esteira de produto, é muito importante que você sempre avalie qual que é o problema que o seu produto resolve. A gente fala muito sobre dor, sobre conhecer as dores do cliente, porque quando você consegue identificar o que o cliente precisa, quais são as dores dele, você consegue oferecer mais serviços e falar realmente a linguagem do que ele está buscando. Então, avaliar qual é o problema que a sua empresa resolve, o seu produto, o que pode ser uma porta de entrada, qual seria a sua entrega principal, uma versão mais premium, como manter esse relacionamento com o cliente, colocando talvez ele num grupo de WhatsApp, montando uma lista de e-mails para que as pessoas recebam esse conteúdo com algum tipo de frequência para que ela não esqueça de você e mesmo que não compre naquele momento, mas é como a gente sempre fala, quem não é visto não é lembrado, então você precisa fortalecer esse relacionamento para que as pessoas lembrem de você para quando precisar. E lembrar sempre, né, a questão que a gente sempre fala também na rede de, às vezes a gente se compara com grandes players do mercado, com produtos já de ticket elevado, mas lembrar que quem está nesse momento de ticket mais elevado já começou de uma forma menos robusta e que precisa criar essa autoridade, né, rede social, rede de relacionamento. Não estou no Instagram, no LinkedIn, no Facebook para comprar, mas ao ver um produto que me desperta o desejo, que resolve um problema que eu tenho, eu começo a acompanhar essa pessoa e assim desperto meu desejo de compra. Pensando em rede social, a gente sabe que a jornada de compra dentro da rede social, as considerações são maiores do que quando a pessoa vai até um Google e busca um produto ou serviço e ela já precisa daquilo. Então, entender qual é a jornada de compra do seu cliente é muito importante para pensar em como você vai atuar em cada um desses canais para ter mais sucesso. Então, a minha proposta é que você faça essa avaliação de produtos de entrada, produto principal, produto premium, continuidade, talvez até um upsell para o seu negócio específico, para que você não dependa apenas de produtos que você precisa da sua mão de obra para que ele seja executado. Então, quanto mais fácil a sua entrega, você pode ter uma recorrência, e aí é claro que a gente está aqui no conteúdo de início, falando, explicando como é que funciona uma esteira de produtos, para que vocês tenham esse conhecimento. Depois a gente pode falar, né, vai trazer conteúdo sobre como fazer essas vendas, é muito importante que tenha anúncio, tráfego pago, impulsionamento, porque senão você fica falando somente para os seus clientes, que você já tem ali seguidores, e a gente sabe que o alcance é muito baixo. Então, pensar em ferramentas que façam você atrair novos clientes é muito importante, porque não adianta você pensar em toda essa construção de infoproduto e não fazer a divulgação deles. Então, as redes sociais, em relação a anúncios, pode te ajudar bastante nisso. O Google Ads também, a gente vai falar sobre isso em outros conteúdos.
e aí pensar nessa construção, e depois os próximos passos será sobre como fazer essa divulgação, como fazer venda. E aí eu imagino que, falando de infoproduto, aí entra várias objeções, né, que às vezes nos trava. Onde colocar esse infoproduto, em qual plataforma, como eu vou receber, como eu vou gravar, se for algo gravado, né, às vezes tem dificuldade de montar um e-book em relação a Canva, e pode ficar tranquilo, porque a gente vai trazer isso nos próximos conteúdos, e claro, vocês sempre podem contar comigo aqui para tirar dúvidas, qualquer coisa manda, sempre aqui na plataforma a sua pergunta, para que a gente possa responder, e você não ficar travada por conta de alguma dúvida, ou porque não sabe alguma coisa sobre esse universo de infoproduto, do digital. Então, tem dúvidas, manda aqui na plataforma que a gente vai responder. E eu quero propor um exercício para vocês, para a gente estruturar essa, e a fórmula sempre é, né? Dor, mais desejo, mais solução, é igual a uma oferta irresistível. Então, analisando o seu mercado, né? Você precisa realmente ter clareza no problema que você resolve, entregar uma transformação, não só um produto, ou algo que resolva pontualmente o que a pessoa está buscando. Mostrar valor antes do preço, então, provas sociais, pessoas que já consumiram esse produto e deram algum feedback. É importante que você sempre colete esses dados para que sirva de formas de divulgação, de fortalecer ainda mais a sua entrega, bastidores, depoimentos, e aí você pode também, em alguns momentos, criar escassez, né? Então, um grupo de WhatsApp, as vagas são limitadas, é por tempo limitado, pensar em algum bônus para as primeiras compradoras. Então, tem vários tipos de gatilhos, e quando a gente fala de gatilhos, não é gatilhos em relação a enganar o cliente, né? Mas são coisas que acabam fortalecendo para que essa urgência de compra seja melhor. Então, seja algo sobre vagas limitadas, tempo, se oferece um bônus para, por exemplo, as primeiras 5 compradoras, eu vou querer estar entre essas 5, então eu vou passar o cartão mais rápido para não perder essa oportunidade, e são algumas estratégias que você pode aplicar no seu produto também. E com isso, né, pensando nisso, eu trouxe aqui um exercício para vocês pôr em prática o que a gente está falando hoje nesse encontro, que é como você analisar e responder de acordo com o seu segmento, com o seu produto, com o seu serviço. Qual seria o seu produto de entrada? Como você atrai ou inicia a relação com o seu público? Que tipo de produto, de conteúdo ou produto de baixo custo você pode oferecer? Por exemplo, um e-book, um checklist, uma videoaula, uma amostra, uma consultoria express. E aí, depois do produto de entrada, a gente vai para a oferta principal. Qual a sua entrega mais transformadora? O que você vende hoje ou quer vender como produto principal? Um curso, um kit, pacote, um serviço, um programa? Oferta premium. Qual produto ou serviço você poderia criar para clientes que querem mais? Já tiveram uma primeira experiência com você e agora eles estão prontos para você oferecer um serviço de ticket maior. Por exemplo, uma mentoria, um atendimento exclusivo, um plano VIP, uma assinatura com benefícios. E o produto de continuidade, que é como manter esse cliente por mais tempo. Exemplo, um grupo fechado, um plano de fidelidade, uma comunidade online, um acompanhamento mensal. E aí aqui a ideia é, se você ainda não tem todos os produtos, não tem problema. Você pode inventar um protótipo, né? Pensa ali no seu cliente, pensa nas dores em comum dos clientes que você costuma atender, dos seus principais clientes, e aí pensar como uma estrategista, não como quem já precisa ter tudo pronto. Então, ainda não tenho, mas eu vou desenvolver. E aí que seja trabalhar primeiro no desenvolvimento de produto de entrada, aí esse está pronto, eu vou para o principal. Depois eu vou para o prêmio, depois eu vou para a continuidade. Mas não travar, porque isso pode ser o passo que você precisa para aumentar o seu faturamento, e às vezes a gente não olha para essas possibilidades,
porque pensa que o básico que eu vou entregar aqui, por exemplo, no produto de entrada é muito básico, todo mundo faz, mas existem muitas marqueteiras, estrategistas de marketing, mas só existe a Mônica, por exemplo, só existe a Rose, só existe a Tami, as meninas aqui da nossa comunidade, né? Pensar na sua essência, no seu diferencial, para que você possa não se sentir travada ao pensar em todos esses produtos que já existem no digital, já tem aí já estão sendo vendidos, e se a gente ficar olhando realmente para essa concorrência, a gente não vai avançar. Então, esse é o conteúdo de hoje. Nossos conteúdos, vocês sabem, geralmente são práticos, mão na massa, e eu quero que vocês coloquem em prática. Pensa aí com carinho sobre todos esses produtos que a gente falou, dessas possibilidades de produtos que eu falei com vocês. Façam as anotações, se tiverem dúvidas, mandem aqui nos comentários que eu respondo. Se precisarem de falar sobre, não se esqueçam de marcar comigo para a gente bater um papo. E depois a gente vai falar sobre como fazer a divulgação e venda, que é muito importante para esses produtos também. E aí a esteira de produto é uma forma, né, de vender com mais propósito, gerar lucro sem depender somente de promoções e transformar curiosos em fãs da sua marca. Quando você educa, conecta e estrutura suas ofertas com estratégia, você constrói uma marca forte e um negócio sustentável. A ideia é que a gente pare de usar o marketing e todas as ferramentas que a gente tem somente quando está precisando aumentar o faturamento, as vendas estão baixas. Se a gente tem uma estratégia, uma meta, e trabalha para que a gente não dependa de vender mais, somente quando perde um cliente ou quando chega aquela conta, com certeza é um passo a mais para a gente sair do empreendedora para empresárias e termos previsibilidade do nosso negócio. Qualquer dúvida, mandem aqui, vou ficar muito feliz em ajudar vocês, espero que vocês consigam fazer as atividades e até a próxima.